gente, aqui é a Ju da Nuvem Literária e depois de 1000 anos voltei pra responder mais uma tag pra vocês aqui no canal, que é a tag da discórdia, que foi criada pela Karine Leôncio do canal Kabuki TV. Essa tag se consiste em 7 perguntinhas, que são perguntas realmente da discórdia, ou seja, por favor não fiquem com raiva de mim, porque são opiniões. Então eu vou conversar com vocês aqui sobre livros que eu não gostei tanto assim, ou livros que têm personagens odiosos, enfim, mas tudo isso na minha opinião, lembrando que eu não sou dona da verdade, vocês podem muito bem amar esses livros que eu vou comentar aqui com vocês sem problema nenhum, tá bom? Pode deixar aí nos comentários, vamos conversar numa boa. Então vou começar com um livro que todo mundo amou, menos eu. E esse livro já, assim, vou começar bombando aqui porque é um livro que todo mundo ama mesmo e que eu li recentemente e eu não senti esse amor todo. Achei passagens lindas, marquei algumas passagens até, achei, assim, toda a história muito bem construída, bem escrita e tal, porém não se tornou um dos meus livros favoritos da vida, como muitas pessoas esperavam, como é o caso de muitas pessoas que amam esse livro, que é A Sombra do Vento, gente, do Zafón. Então, esse foi um livro que eu gostei de ler, mas eu demorei um mês inteiro pra ler, então eu achei um pouco arrastado no começo, demorei pra me envolver, e aí não foi um livro que me prendeu muito de cara. Mas lá pra metade do livro é que eu comecei a ficar mais instigada, mais curiosa e curtir mais a leitura, sabe? No começo eu tava meio tipo, vamos ver o que vai dar e tal, até porque foi leitura obrigatória do clube do livro que eu organizo aqui na minha cidade, né, que é o Vórtice Fantástico. Então, no fim das contas, foi um saldo positivo, mas eu não amei, sabe? Então, essa que é a pergunta, né, um livro que todo mundo ama, menos eu. Então, não amei esse livro, gente, desculpa. A segunda pergunta é um livro com um protagonista insuportável, difícil de ler. Então, na realidade, eu vou colocar nessa um livro que eu amo, mas que de fato tem um protagonista, que é o Heathcliff, que é, assim, detestável, né? Em vários momentos você fica com ódio dele, com raiva, e muitas pessoas não gostam desse livro até por conta desse protagonista, né? Esse é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. E, gente, realmente eu concordo. O Heathcliff dá nos nervos, dá ódio, ele tem uns comportamentos assim bem odiosos que deixam o leitor realmente com muita raiva, mas ainda assim eu acho que é por conta dessa coisa mesmo, dessa sensação de amor e ódio com a história, com os personagens, é que eu gosto tanto desse livro, né? Esse sim é um dos favoritos da vida, é um livro bem impactante assim pra mim, sabe? E todos os livros têm o seu momento, né? Então eu acho que esse aqui, ele realmente me pegou num momento em que eu tava muito suscetível a essas emoções. Enquanto A Sombra do Vento, como eu falei pra vocês, nem tanto. Mas esse aqui realmente foi um livro que me impactou na época. E o Heathcliff foi um belo de um motivo pra isso ter acontecido, sabe? Apesar dele ser odioso. A terceira pergunta é um livro que você deixou pela metade. E, bom, eu não deixei ainda pela metade, que é Os Irmãos Karamazov. Eu li só o primeiro volume no começo desse ano. No final do ano passado pro começo desse ano eu li o primeiro volume. Não li o segundo volume ainda, mas eu ainda não abandonei. Porém, cara, vai fazer o quê? Daqui a pouco um ano, né? Já deve tá fazendo aí, tipo, bem uns 7 meses que eu nem pego, né, mais nos Irmãos Karamazov, mas preciso terminar de ler esse livro sim, porque me recuso a abandonar esse livro aqui. Eu acho que é uma história que vale a pena, mas o primeiro volume foi arrastado, tá? Eu confesso pra vocês que eu demorei pra ler, em uma hora eu lia tipo 25 páginas, porque eu tinha que digerir bem aquilo, voltava pra ler coisas de novo. Então, assim, foi um livro que eu remei pra terminar o primeiro volume, por isso que eu acho que eu dei um tempo logo quando eu terminei o primeiro volume pra ler outras coisas. Porém, até agora eu não voltei, não é mesmo? Pra continuar essa leitura, mas voltarei. Assim que eu puder, eu vou terminar esse livro. A quarta pergunta é um livro que eu me recuso a ler. Olha só, gente, essa palavra se recusar, né? Parece uma coisa assim, jamais. Mas é mais ou menos por aí. Eu acho que um livro que eu me recuso, até uma série, né, que eu me recuso a ler é A Garota do Calendário. Não é assim por preconceito nem nada, mas é que eu acho que realmente não combina comigo hoje em dia. Talvez eu tivesse lido uns anos atrás, assim como, na realidade, eu li os 50 Tons, o primeiro livro, na verdade, dos 50 Tons de Cinza, eu li na época, porque todo mundo tava falando a respeito e tudo mais, então eu fui lá ver o que era aquele livro, e eu não gostei tanto assim. Na verdade, eu não achei nem bom nem ruim, não entendi aquele boom, e a mesma coisa com A Garota do Calendário, eu não me interesso tanto. Então acho que é esse livro aí que eu me recuso, essa série, na verdade, que eu me recuso a ler. E a quinta pergunta é um livro que eu me empurrei com a barriga. Esse livro aqui, gente, eu tenho
caso bem, assim, peculiar com ele também, assim, foi uma relação diferente que eu criei com esse livro, porque eu gosto muito do autor por conta do Grande Gatsby, que esse aqui é o Scott Fitzgerald, né, e o livro é o Este Lado do Paraíso. Mas esse livrinho aqui também me tomou um bom tempo e eu fui empurrando, assim, mais ou menos da metade do livro. Nossa, ele abre tudo, assim, é massa. Essa edição é maravilhosa, né, da Kozak Naif. Mas eu realmente cheguei na metade do livro, não tinha acontecido nada de interessante, de importante ainda, nada de relevante. Continuei lendo e nada acontecia, então eu fui meio que bem devagar e tipo assim, meu Deus, acaba logo, vamos, tipo, porque eu não queria abandonar, né, até por conta de eu gostar do autor, eu queria realmente ler até o final pra ver se ia acontecer alguma coisa e de fato não aconteceu nada de muito relevante. Mas eu terminei a leitura pra não deixar ir abandonado, porém, enfim, empurrei com a barriga. A pergunta número 6 é um clichê bem ruim, bem difícil de engolir. E pra essa perguntinha eu escolhi um outro livro da Audrey Carlan, que é a mesma autora, né, da Garota do Calendário, que é O Corpo, né, na verdade é Corpo o nome do livro. Eu li há uns meses atrás, acho que foi uns meses atrás, tem resenha aqui no canal. O livro é até interessante, eu gostei da escrita e tudo, mas tem uma particularidade na escrita dela, que é justamente esse clichê, que é aquela coisa que todo mundo já conhece de soltou o ar, ele soltou o ar que não sabia que estava aprendendo, ou ela soltou o ar que... Gente, o livro inteiro tem isso, assim, tem isso, tipo, vários personagens soltam o ar que não sabiam que estavam aprendendo várias vezes, e isso começou a ficar muito cansativo, né? Apesar de ser a mesma autora, né, da Garota do Calendário, essa história, essa série, ela é um pouco diferente, parece um pouco mais madura, e ela foca mais no romance do que nessas partes eróticas, sensuais da história. Então por isso que esse livro ainda eu me interessei em de repente ler. Tem alguns romances eróticos, nada contra, tá, gente? Só por conta da Garota do Calendário. Eu acho legal, gosto até de alguns romances de época eróticos ou sensuais, mas tem romances e romances, tem livros e livros, e aquela série eu não curti. Essa Corpo eu achei bacana, mas muitos clichês repetitivos o tempo todo, então foi um ponto bem negativo. A pergunta número 7 é um livro que eu amei e mais ninguém, só eu amei, né? Então eu acho que eu vou colocar pra essa categoria Um Dia, do David Nichols, porque é um livro que realmente na época eu fiquei apaixonada, eu gostei muito. Eu fui assistir ao filme depois, né, adaptação, e eu gostei pra caramba. Hoje eu não sei se eu teria a mesma sensação, claro, porque eu li muitos anos atrás, mas eu sei que é um livro que poucas pessoas elogiam, poucas pessoas gostam. Eu não conheço muitas pessoas que são apaixonadas por esse livro, como eu fui na época, como eu acho que eu ainda sou, né? Preciso fazer uma releitura. Mas a maioria das pessoas não gosta tanto assim, e eu gosto. E pra essa pergunta, eu até poderia ter colocado também O Morro dos Ventos Vivantes, né? Porque também é um livro que eu amo e que eu sei que não é um livro fácil, assim, de se amar, que nem todo mundo gosta, assim. Ele tem, né, o personagem principal, o Heathcliff, que é odioso, tá? Então muitas pessoas não gostam desse livro, mas eu gosto pra caramba também. Então é assim, gente, gosto é gosto. Acho que vocês têm que ler mesmo o que vocês quiserem, independente do que as pessoas falam. Não levem a mal nada que eu falei aqui sobre esses livros, tá? Eu acho que mesmo eu falando que um livro é mais lento, ou mais isso, ou mais aquilo, ainda assim vale a pena a sua leitura pra que você conheça e tire as suas próprias impressões. Eu acho que o legal da literatura é justamente isso, porque os livros, né, as leituras, elas não são as mesmas pra pessoas diferentes, né? As pessoas têm impressões diferentes com relação às leituras, e isso é que é o mais legal. Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa tag. Foi bem divertido eu responder, fazia muito tempo que eu não respondia tags aqui no canal. Quem gostou, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito a divulgação do canal. Vejo vocês então no próximo vídeo, um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau!